Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos começar mais uma videoaula de geometria diferencial. O tema de hoje é a base de Frenet, curvatura, torção, fórmulas de Frenet. Esta é a parte 1 da nossa videoaula de hoje. Eu começo a perguntar a vocês quem já teve a experiência de andar algum dia numa montanha-russa? Se você não teve, também não tem problema. A gente vai andar virtualmente numa montanha-russa, só que não numa montanha-russa, mas sim em curvas regulares. Então, o que a gente vai fazer? O que está exatamente na figura direita. Você está vendo uma hélice circular, como um exemplo, e você está vendo um triedro se mexendo, se movendo ao longo dessa hélice. É exatamente esse o espírito que a gente vai conduzir na aula de hoje. A gente vai construir um triedro móvel, ou seja, esse triedro ele vai ser definido em cada ponto de uma curva regular e ele vai ter algumas características. Por exemplo, ele vai ser uma base ortonormal do R3. E a partir daí, a gente vai estudar geometria de curvas regulares no R3. A primeira definição para a gente começar a construir esse triedro é a definição de curvatura. Então, o que é uma curvatura? Essencialmente, a nossa ideia é medir a taxa de variação, ou seja, a velocidade com que as retas tangentes a alfa mudam de direção. Né? Então, você tem um S, você tem uma reta tangente alfa em S, então, dentro de uma vizinhança de S, como que ocorre essa mudança de direção? Então, está aqui a definição 1. Seja alfa uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco, a curvatura de alfa em S é esse número real. Né? O K de S igual à norma do alfa duas linhas de S. Sorry, por que o alfa duas linhas? Vamos pensar. O alfa' é o vetor que dá direção à reta tangente. O alfa duas linhas você encara com um vetor, seria o vetor aceleração, e a norma dele é o que mede essa taxa de variação da mudança de direção do alfa'. Vamos a um exemplo. A gente tem aqui uma alfa, né, no R3, cujas coordenadas estão dadas aqui. Vocês observaram já uma curva conhecida de vocês, o traço é um círculo com centro na origem, raio A contida no plano XY. Para poder verificar a curvatura em cada ponto, basta calcular o vetor tangente, cujas contas já estão aqui, calcula o quadrado da norma desse vetor tangente, repare que para todo F isso vai dar 1, ou seja, a alfa é uma curva parametrizada pelo comprimento de arco, e se você quiser calcular essa curvatura em cada S, basta derivar o alfa', mais uma vez, você vai achar o alfa duas linhas, cujo resultado está aqui. Eu calculei aqui à direita o quadrado da norma desse alfa duas linhas. Repare que para todo S deu exatamente 1 sobre A ao quadrado, ou seja, nesse caso, você tem uma curvatura constante. Para achar a curvatura, é só tirar a raiz quadrada desse resultado. Então, a curvatura de S em cada ponto é simplesmente 1 sobre A. Ou seja, no caso de um círculo, a taxa de variação, no caso da mudança de direção das tangentes, é sempre constante e vale 1 sobre o raio. Essa proposição, ela caracteriza as retas como sendo as únicas curvas regulares com curvatura identicamente nula. Ou seja, se você tem uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco no R3, se a curvatura é zero o tempo inteiro, não tem jeito, ela vai ter que ser um segmento de reta. E se for um segmento de reta, isso é verdade. Então, vamos provar esse resultado. Alfa, ele vai ser um segmento de reta, né, por hipótese, né, então está na ida. Então, significa que o alfa é parametrizado dessa forma. Vai ter um certo ponto no R3, P0, mais S vezes V, onde V é um vetor unitário de R3. E por que V é unitário? Simplesmente pelo fato de alfa estar parametrizada pelo comprimento de arco. Então, se
se você tem o alfa de I ser um segmento de reta, ou seja, se o traço de alfa é um segmento de reta, isso aqui é verdade. Agora, você tem a parametrização de um segmento de reta. Deriva isso. Quando você deriva, você, em relação a S, você vai ter apenas o quê? O vetor constante V. E se você derivar novamente, você vai chegar no vetor nulo. Ou seja, o seu alfa de duas linhas vai ser sempre o vetor nulo, independente do S. Daí você conclui que a curvatura ela é sempre nula. Agora vamos à volta. Agora eu vou assumir que você tem uma curva parametrizada por comprimento de arco com K sempre nulo. Eu vou mostrar que o traço de alfa é um segmento de reta. Como é que a gente faz isso? Então, vou começar da hipótese, né? Então, supondo que o K é sempre zero, isso significa que o alfa duas linhas é o vetor nulo independente do S. Daí, você tem o seguinte, que você vai integrar em relação a S, você vai chegar no alfa', que é igual o vetor constante, tá certo? O vetor constante V, uma vez que o alfa duas linhas era 0, 0, 0, você integrou, você achou V1, V2, V3, onde V1, V2 e V3 são constantes. Aí você chega no vetor constante no R3. Como alfa está parametrizada pelo comprimento de arco, significa que esse V vai ter que ser unitário. Daí o seguinte, você integra mais uma vez esse alfa', ao integrar você vai chegar em alfa. Então, ao integrar você vai chegar num ponto P0 do R3 mais S vezes V, para todo S em I. Mas quando você tem uma curva com essa parametrização, necessariamente o traço dessa curva tem que ser um segmento de reta. E aí está aprovada a nossa proposição. Estamos, então, com uma observação. Se alfa é uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco, nós já sabemos que o seu vetor tangente, alfa', é sempre 1 em cada ponto. Daí, se você calculou o quadrado dessa norma do alfa', é a mesma coisa de você calcular o produto interno de alfa' com ele mesmo. E isso vai ter que dar 1 também para todo S. Se você derivar esse produto interno em relação a S, em ambos os lados, o que vai acontecer? Do lado esquerdo, essa derivada nada mais é do que você aplicar uma espécie de regra do produto para produto interno. Ou seja, você vai derivar o alfa', mantém o alfa', depois você soma com o alfa', produto interno com a derivada de alfa'. Então, vai ficar duas vezes alfa duas linhas, produto interno com alfa'. Como aqui era 1 para todo S, quando você deriva, vai ficar 0 para todo S. Daí você chega à conclusão que esse produto interno nada mais é do que vai ser 0, né? Se duas vezes esse produto interno dá 0, então o produto interno vai ser 0. Daí você conclui que para todo S, o alfa duas linhas é perpendicular ao alfa' para todo S. Portanto, nos pontos S onde o K é diferente de 0, ou seja, onde o alfa duas linhas é diferente de 0, podemos definir um vetor unitário na direção de alfa duas linhas. Estamos aqui com uma segunda definição. Lembra que o nosso objetivo é construir uma base ortonormal ao longo de uma curva. Então, a gente vai trabalhar, a gente vai definir um vetor chamado vetor normal a alfa em um certo S0, onde a curvatura é positiva. Ou seja, a gente vai pegar o alfa duas linhas em S0 e vai dividir pela sua norma, para você chegar a um vetor normal unitário na direção do alfa duas linhas. E só dá realmente se o K for diferente de 0. A reta normal a alfa em S0 é a reta que passa por alfa de S0 na direção do vetor normal em S0. Então, ou seja, é uma reta parametrizada por alfa de S0, mas tal n S0 com tal variando em R. Pessoal, observe uma coisa. Quando você define o vetor T como sendo alfa', quer dizer, o vetor tangente a alfa em S0, observe que ele é um vetor de comprimento 1. Por quê? Porque a alfa está parametrizada pelo comprimento de arco.
E o N, como a gente pegou o alfa duas linhas e dividiu pela sua norma, ou seja, pegou alfa duas linhas e dividiu pela curvatura, a norma desse N vai ser exatamente 1, conforme as contas que eu estou mostrando a vocês. E o produto interno de T com N, nesse S0, vai dar exatamente 0. Por quê? Repare nessas contas que você pode colocar esse escalar 1 sobre K para fora, e aqui você vai ter o produto interno de alfa' com alfa duas linhas, o qual nós já mostramos que dá 0. Logo, T e N são vetores ortonormais, né? Porque ambos têm comprimento 1 e eles são ortogonais. E daí você tem que T', que é o alfa duas linhas em S0, ele pode ser escrito como K, a curvatura em S0, vezes a normal em S0, uma vez que a gente definiu a normal dessa maneira aqui. Ou seja, vale essa equação, T' é igual a Kn em S0. Guardem essa equação, que a gente vai falar sobre ela posteriormente. Nos pontos S, onde K é igual a 0, o vetor normal não está definido. Para prosseguirmos com a análise local das curvas regulares paralisadas pelo comprimento de arco, nós devemos garantir a existência desse vetor em cada S. Então, vamos colocar aqui algumas definições. Dizemos que S é um ponto singular de ordem 1 se o alfa duas linhas é o vetor nulo. Nesse ponto, é claro. Os pontos S onde o alfa' é o vetor nulo são denominados pontos singulares de ordem 0. Então, de agora em diante, só trabalharemos com curvas regulares parametrizadas pelo comprimento de arco sem pontos singulares de ordem 1. Ou seja, a gente só vai trabalhar de agora em diante com curvas regulares em que a curvatura é sempre diferente de 0. Por quê? Porque a gente está interessado em definir uma base ortonormal nesses pontos. Bom, a gente já tem que T e N são ortonormais em cada S. Agora, a gente quer definir um terceiro vetor que, juntamente com T e N, formem uma base ortonormal. Então, vamos lá. Nós vamos definir o vetor B, que é igual ao produto vetorial de T com N. E esse vetor ele vai ser chamado vetor binormal de alfa em S. Por que será que isso funciona? Vamos lembrar de um resultado de álgebra linear. Quando você tem dois vetores não nulos, de maneira que U não é paralelo a V, um resultado de álgebra linear diz que o produto vetorial de U com V ele é ao mesmo tempo ortogonal a U e ortogonal a V. E mais ainda, a norma desse produto vetorial ele é igual à área do paralelogramo gerado por esses dois vetores, como está nessa figura aqui. Ou seja, o comprimento desse vetor coincide com a área desse paralelogramo gerado com U e V. Logo, para todo S em I, a gente tem que B, que é o produto vetorial de T com N, ele é ortogonal ao mesmo tempo a T e a N. E, além disso, a norma de B é igual à área do paralelogramo gerado por T e N, como está nessa figura. Então, na verdade, esse paralelogramo gerado por T e N é um quadrado de lado 1, melhor ainda. Então, o comprimento de B é igual à área desse quadrado de lado 1, ou seja, o comprimento de B é unitário. E com isso, nós conseguimos formar uma base ortonormal de vetores em cada S. O TNB é denominada base ou triedro de Frenet de alfa em S. Então, ele forma em cada S essa base aqui, ó, TNB, uma base ortonormal. Com essa base, a gente também tem alguns planos especiais formados. Então, quando você está num ponto específico aqui, alfa de S, o plano que passa por esse ponto e é paralelo aos vetores T e N é chamado o plano escolador de alfa em S, que na figura é esse plano roxo. O plano que passa por alfa de S e é paralelo aos vetores N e B é denominado plano normal, a alfa em S, que nessa figura está representado por esse plano rosa, que está aqui, ó. Tá vendo? Ó, o N e o B.
E o plano que passa por alfa e é paralelo aos vetores T e B é denominado plano retificante de alfa em S. Então está aqui, ó, o T, o B e esse verde aqui é o plano retificante de alfa em S. Uma observação que eu faço é o seguinte: para cada S, o vetor B' é paralelo ao vetor N. Como é que a gente mostra isso? Vamos lá, vamos lembrar. B é definido como T vetorial com N. Para a gente obter o B', a gente vai precisar derivar esse produto vetorial em cada S. Como é que se faz a derivada de produto vetorial em cada S? Então, existe uma propriedade que garante que essa derivada nada mais é do que você aplicar uma espécie de regra do produto, só que sem alterar essa ordem. Então, derivar T vetorial com N significa fazer T' vetorial com N mais T vetorial com N'. Daí, a gente vai usar a observação 2 para substituir o T' por Kn. E isso aqui vai ser vetorial com N. E essa segunda parcela a gente repete. Agora, eu vou chamar atenção para uma coisa. Repare que aqui você tem um produto vetorial de Kn com N. Ou seja, Kn é múltiplo de N. Então, o produto vetorial desses dois vetores é zero. Por quê? Porque quando você pega o N com o seu múltiplo, eles não vão formar nenhum paralelogramo, né? Então, isso é uma propriedade lá da álgebra linear. Com isso, o resultado dessa derivação vai ser apenas T vetorial com N'. Lembrando que o B' é esse produto vetorial, então, portanto, B' é ortogonal simultaneamente a T e a N'. Então, em particular, o B' é ortogonal a T em cada S, é claro, né? Só que a gente ainda não chegou no nosso objetivo, que é mostrar que B' é paralelo a N. Mas a gente está chegando lá. Então, a primeiro passo, nós conseguimos garantir que B' é ortogonal a T. Agora, para todo S em I, a gente já sabe que B tem comprimento 1. Isso significa que o produto interno de B com ele mesmo é 1. Daí, você derivando em relação a S, você vai ter que 2, produto interno de B' com B é 0. Com isso, o produto interno de B' com B é 0, ou seja, B' é ortogonal a B. Daí, a gente tem o seguinte, no slide anterior já tinha concluído que B' é ortogonal a T e que B' é ortogonal a B. Isso significa que B' é ortogonal ao plano paralelo a T e B. Então, aqui na figura, vamos lá, cadê? Tem um T, tem o B aqui. Então, isso significa que B' é ortogonal ao plano retificante. Mas se B' é ortogonal ao plano retificante, significa que o B' tem que ser paralelo a N. Ou seja, o B' vai ser igual a um valor real vezes N, né? B' vai ser um múltiplo de N. O resultado do slide anterior inspira mais uma definição. Para cada S em I, o número real tal definido por B' igual a tal N é denominado torção da curva alfa em S. Bom, por que será esse nome torção? A gente vai entender um pouco melhor em breve. Eu já adianto uma coisa para vocês sobre o significado da torção. Primeiramente, eu coloco para vocês que essa torção ela pode ser calculada usando o produto interno de B' com N. Para verificar, é só fazer o produto interno, lembrar que B' é definido dessa forma, como tal é um valor real para cada F, pode ser jogado para fora do produto interno, e simplesmente aqui vai ser o produto interno de N com ele mesmo, vai dar 1, daí isso aqui vai dar tal GS para todo S. Então, é uma maneira prática de calcular a torção em cada S. Uma vez que tal se escreve dessa forma, ela pode ser tanto positiva, negativa ou zero, porque tudo vai depender se B' é um múltiplo positivo ou negativo do N ou se B' é nulo.
Agora, com K isso não acontece, porque o K ele é definido como a norma do alfa duas linhas. E como você está trabalhando com alfa sem pontos singulares de ordem 1, forçosamente essa curvatura vai ter que ser sempre positiva para todo S. Então, diferente do K, que é sempre positivo nessas condições, o tal pode ter sinal positivo, negativo ou ser nulo. Então, vamos pensar um pouco sobre essa questão do significado geométrico da torção. Vamos pensar assim, B'. B' está ligado à taxa de variação de B. Na verdade, B' é o vetor, a derivada de B. Então, quando você calcula a norma desse B', você mede a taxa de variação de B numa vizinhança de S, ou seja, você está medindo a mudança de direção de B numa vizinhança de S. Mas lembra que B ele é ortogonal ao plano osculador. Então, quando você varia a direção de B, automaticamente você varia a direção do plano osculador. Essa norma de B', que na verdade é o módulo da torção, é só calcular, aplicar a norma aqui em ambos os lados, você vai ver que o módulo da torção ele vai medir o quão rápido a curva alfa se afasta em uma vizinhança de S do plano osculador de alfa em S. A gente vai depois estudar com mais profundidade esse significado geométrico da torção, mas já deu para entender que ela está ligada à variação do plano osculador ao longo de uma vizinhança de S. Estamos aqui na seguinte situação. A gente tem uma curva regular parametrizada pelo comprimento de arco, com a curvatura sempre positiva, e a gente tem uma coisa, a gente já escreveu tanto T' quanto B' como combinação linear da base de Frenet. A gente já chegou lá na observação 2 que T' é igual a Kn para cada S e que B' é igual a tal N para cada S. Falta escrever o N' como combinação linear de T, N e B. É o que a gente vai fazer agora. Para cada S, N é o produto vetorial de B com T. Basta dar uma olhada nesse desenho e aplicar a regra da mão direita. Se você coloca a sua mão direita no vetor B e você gira no sentido de T sem forçar a sua mão, o seu polegar ele vai apontar na direção de N. Uma vez que você escreveu N como produto vetorial de B com T nesta ordem, você vai derivar. Então, você vai usar aquela regra do produto para produto vetorial. Então, N' vai ficar B' vetorial com T mais B vetorial com T'. E a gente já obteve na observação 5 que B' é igual a tal N, é só substituir. E na observação 2 a gente já descobriu que T' é igual a Kn, é só substituir também. Aí a gente agora está se deparando com tal, e aqui você tem um produto vetorial de N com T. Mais uma vez, vamos para cá usar a regra da mão direita. Coloca a sua mão direita em N e gira a sua mão, sem forçar a sua mão, na direção de T. Quando você faz isso, o seu polegar aponta para quê? Para menos B. E agora a gente vai fazer o produto vetorial de B com N, nessa ordem. Coloca a mão em B, gira a sua mão sem forçar seus dedos na direção de N. O seu polegar ele vai apontar para onde? Para menos T. Com isso, ao substituir nesses resultados, você vai obter que N' é igual a menos KT menos tal B. Resumindo, até aqui, o que a gente fez? A gente trabalhou com curvas regulares parametrizadas pelo comprimento de arco, cuja curvatura é sempre positiva. A gente definiu nessas condições a base de Frenet de alfa em S como o T é o alfa' em S, o N é o alfa duas linhas dividido pela curvatura em S, e B é igual ao produto vetorial de T com N em S. E a gente mostrou que TNB satisfaz, no caso eles, satisfazem essas equações. T' igual a Kn, N' igual a menos KT menos tal B, e B' igual a tal N, isso para cada S. Isso significa o seguinte, que essa base satisfaz essas equações denominadas fórmulas de Frenet da curva alfa em S.
E por que a gente está tanto chamando a atenção dessas equações? Serão elas que vão nos ajudar a entender um pouco melhor a geometria de curvas no R3, de curvas regulares, né? Em princípio parametrizadas pelo comprimento de arco, mas existe também uma versão, um caso mais geral. Mas isso fica um assunto para o nosso próximo vídeo.